Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa semana eu vou dar continuidade ao bot que eu estava implementando na semana passada. Aqui eu já tenho ele aberto no meu Visual Studio Code, só com as funções que eu implementei no vídeo anterior. E essas daqui são as funções que eu pretendo implementar neste vídeo. Eu tenho a função pause, para pausar a música que o bot está tocando, sem perdê-la totalmente. Resume, para retomar a música que o bot estava tocando antes dele ser pausado. End, para parar totalmente o bot. Skip, para pular a música da fila do bot. Eu vou implementar também uma fila para você poder adicionar várias músicas para que seu bot toque. O comando tempo, para saber por quanto tempo o meu bot estava tocando. E o comando pesquisa, para ele pesquisar diretamente do YouTube e encontrar uma música para você tocar no seu servidor. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer nesse vídeo é facilitar um pouco minha vida, fazendo uma nova constante aqui. E essa constante vai se chamar prefixo comando. Por que facilitar minha vida? Porque se eu quero fazer mudanças nesse bot, por exemplo, eu tenho esse bot no meu servidor e eu já tenho um outro bot que eu uso regularmente. E esse outro bot, ele usa o prefixo exclamação, por exemplo. Então, se eu estou fazendo meu bot com prefixo exclamação e eu tenho conflito entre esses dois bots, vamos supor que o bot que já está lá no servidor já usa e eu estou usando aqui para join. Então, eu vou querer mudar esse prefixo para que os dois bots eles tenham comandos separados, para que eles consigam identificar qual comando é de quem. E se for o caso de eu querer trocar o prefixo de todos do meu bot, eu tenho que vir em todos os comandos que eu criei e trocar exatamente isso daqui por por um outro prefixo. E eu, no momento, tenho 3 comandos apenas. E então é fácil. Só que futuramente eu vou adicionar mais comandos. Aqui já fica um pouco mais trabalhoso eu ir um por um trocando qual prefixo dele. Então eu venho aqui e faço o prefixo comando. E ele vai ser exclamação, porque é o que a gente está usando no momento. E eu vou ter que trocar aqui tudo. Eu vou colocar aqui uma string com esses acentos, para eu poder adicionar uma variável, né? No caso, a minha variável agora é prefixo comando. Então, o que eu estou querendo? Se o conteúdo da minha mensagem for o prefixo comando, né? Faltou comando. E o comando realmente, né? Que aqui seria o join. Então, eu quero o join. Ou seja, isso daqui é uma exclamação e isso daqui é join. Eu vou fazer isso para todos agora. Prefixo comando. E aqui é o leave. E eu posso copiar isso daqui e colar para ser mais rápido, né? Então vai ser exclamação play espaço, né? Porque tinha um espaço. Mesma coisa aqui, porque aqui eu estou usando o meu prefixo também. Então eu posso copiar exatamente isso daqui e colocar aqui. E pronto. Agora, toda vez que eu quiser mudar o prefixo do meu bot, eu só venho aqui e mudo o valor dessa constante. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é alterar um pouco o nosso comando play, porque no momento a gente só consegue lidar com uma música de cada vez. Só que a gente quer colocar várias músicas consecutivas para ir tocando, para que a gente não precise toda hora parar o que a gente está fazendo para colocar um link novo para tocar uma música. Então a gente pode colocar vários links e o nosso bot vai pegar todos esses links e vai colocar esses links numa fila e ele vai tocando à medida que existem músicas nessa fila. Então eu venho aqui em cima, eu vou criar uma nova constante e eu vou chamar ela de fila de músicas. E essa daqui vai ser um array. E eu vou tratar isso daqui como uma fila, né? Agora a gente vem aqui em play. O que a gente vai ter que mudar? Quando o nosso bot ele valida um URL, o que acontece aqui embaixo é que ele já manda tocar. Só que a gente não vai querer mais isso.
a gente vai querer primeiro. Eu posso até apagar isso aqui tudo. Eu vou comentar isso aqui, na verdade, porque talvez a gente use depois. Deixa eu colocar aqui. Ao invés da gente tocar diretamente o link que a gente colocou para o nosso bot, a gente vai querer colocar esse link numa fila e a gente vai querer que esse comando aqui de tocar música, ele olhe apenas para a fila, não mais toque diretamente do comando que a gente der. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente primeiro vai colocar aqui o link na nossa fila. Então, a gente vai pegar e vai escrever fila de músicas, .push, e vai colocar o que tocar. Esse comando push, ele acrescenta no final da nossa fila o que a gente quiser, né? No caso, a gente está acrescentando o que tocar, ou seja, a gente está acrescentando o link do YouTube que o nosso bot tem que tocar na nossa fila de músicas. Em seguida, a gente tem que pensar um pouco como que o nosso bot vai fazer para saber como passar de uma música para outra olhando apenas nessa fila. A gente sabe que o nosso bot, quando ele termina de tocar, qualquer que seja a string que ele esteja tocando, ou qualquer que seja o áudio de vídeo que ele está tocando, ele emite o evento end. Então a gente vai aproveitar desse evento end e com esse evento a gente vai fazer com que o bot ele passe a tocar a próxima música. Agora a gente vai criar uma função chamada tocar música. Por exemplo, você pode chamar de qualquer coisa. Essa função tocar música eu ainda não implementei ela, eu vou implementar ela agora. E a gente quer fazer isso, a gente quer criar uma função, porque a gente também vai usar da recursividade. Ou seja, quando o nosso bot ele termina de executar esse comando, ele emite o comando end que eu falei, e aí ele teria que chamar esse próprio comando de novo. E a gente só consegue isso criando uma função e colocando isso daqui lá dentro. Vou implementar aqui fora o meu evento message. Meu evento message ele termina aqui. Eu vou executar ele aqui. Eu vou criar a função aqui. Então a gente vai criar function tocar músicas. Como que eu chamei ela? Tocar música. Tocar música. A gente vai dar os parâmetros aqui, né? Vai abrir ela. E aqui a gente vai implementar a nossa função. A nossa função, ela, como a gente quer que esse comando esteja lá dentro, fora do escopo message, a gente não tem acesso às propriedades da mensagem que chega para a gente. Então, a gente tem que passar por referência. Vamos colocar aqui. E aqui eu vou mandar message. E aqui a gente vai implementar a nossa função. Assumindo que o nosso bot já tem algo para tocar, e também sabendo que essa fila de músicas, ela também foi criada fora do nosso message, ou seja, ela foi criada aqui em cima, então ela está no escopo geral aqui do arquivo index.js. Então ela vai ser acessada sem a gente passar por referência, por isso que a gente só passa message, porque a gente vai usar a fila aqui dentro também. Então eu vou pegar aqui o meu comando, né? Message member voice channel, tudo mais. Eu vou até apagar esse comentário que a gente não vai precisar mais. E eu vou colocar aqui embaixo. Ok. Quando essa função for chamada, a gente já tem algo na fila, a gente vai querer tocar a primeira coisa que está naquela fila. Então, a gente vai colocar aqui fila de músicas na primeira posição dela. Ok. Agora, a gente quer saber quando isso acaba. Então, a gente vai colocar um on. Esse on é a mesma coisa dele estar aqui em cima, entendeu? Mas só para ficar mais fácil da gente ler isso daqui, eu vou passar ele aqui para baixo. No evento end, ou seja, quando minha música que eu estou tocando da fila de músicas acabar, eu quero que aconteça o seguinte. Deixa eu fechar isso daqui. A vírgula. Parâmetro a gente não vai ter nenhum.
Quando isso acabar, o que eu quero que aconteça? Eu quero que minha fila ande. Ou seja, eu terminei de tocar uma música de uma posição da fila, eu quero ir para a próxima. Então a gente vai colocar fila de músicas, ponto, shift. O que o shift faz? Ele pega a primeira posição da fila e ele elimina ela. Ou seja, se a gente tinha uma música na posição 0, a gente vai tirar essa posição 0 e o que estava em seguida vai virar a nova posição 0. Ok. Agora a gente quer tocar a próxima música a partir daqui. Então a gente vai chamar essa mesma função de novo. Só que a gente só vai chamar essa função se existir mais coisas na fila para a gente tocar. A gente só toca coisas se tem coisas para serem tocadas na nossa fila. Então a gente vai fazer if. A gente vai abrir aqui. E o que a gente vai querer ver? A gente vai querer ver se a nossa fila de músicas ponto length, isso daqui vai dar a quantidade de itens que tem dentro da nossa fila, tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, tem que ter pelo menos uma música para tocar, para que a gente chame essa função de novo. Então a gente coloca aqui, tocar música, e a gente manda um parâmetro message de novo. Pronto, nossa função está pronta. Agora, o nosso bot, sempre que ele mandar tocar uma música, ele vai chamar essa função. Só que tem um problema nisso. O meu bot, ele vai chamar toda vez que alguém inserir uma música. Ou seja, eu coloquei uma música, ele começa a tocar. Ok. Eu quero colocar uma música, ele vai chamar isso aqui de novo. E o que acontece com isso? Se eu chamo de novo, o primeiro comando, linha de comando dessa função é para ele tocar o que está na fila de música. E eu não quero que essa linha de comando ela seja executada toda vez que eu adicionar algo. Eu só quero que ela seja executada uma vez a partir do momento que minha fila começa a existir. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai envolver essa função aqui num if. A gente vai mandar isso aqui para dentro, né? Ou seja, a gente só vai tocar música, a gente só vai chamar essa função se a nossa fila de músicas for do tamanho 1. Com isso, a nossa função tocar músicas, ela só vai ser chamada se for o primeiro item da nossa fila. E depois disso, como que ela vai chamar os próximos itens? Ele vai chamar por aqui. Ou seja, eu vou contar com essa recursividade para que ela vai para os próximos sons. Agora a nossa função play ela está pronta. E agora ela consegue lidar com filas, né? Vamos para a nossa próxima função, para a função pause. Nossa função pause ela vai ser o seguinte. O nosso bot está tocando algo. Se ele estiver tocando algo, a gente pausa. Ou seja, ela para no meio da música e a gente consegue retomar com o comando resume depois. Então, a gente vem aqui A gente pode copiar um desses comandos aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Vou pegar o comando join, copiar ele e colar aqui. Então, eu vou tirar isso daqui tudo. E ao invés de ser join, o comando é pause. Se tem alguém no canal de voz, quer dizer, se a pessoa que mandou a mensagem está no canal de voz, eu entro aqui nesse if. Se ela não está, eu falo que ela precisa estar no canal de voz. Dentro deste if, a gente vai implementar a função pause, né? Primeiro eu vou verificar duas coisas. Vou colocar mais um if aqui. Opa. E esse if vai ser para verificar se a pessoa... Quer dizer, ele vai verificar se já está pausado. Então, a gente vai olhar na propriedade message.member.voiceChannel.
ponto connection ponto paused. Paused. Ponto dispatcher, na verdade. Ponto dispatcher. E aqui, ponto paused. Ok. O que essa propriedade encadeada aqui, gigante, está fazendo? Eu estou olhando, né, a gente sabe o que significa isso daqui até esse ponto, né? Que a gente já está usando isso faz tempo. E aqui eu introduzi duas novas coisas, que é o dispatcher e o paused. O dispatcher, ele é referente ao que está sendo tocado. Vamos supor que o nosso bot está tocando uma música, então essa música ela é feita referência dela nesse dispatcher. Ou seja, se meu bot está tocando algo, isso daqui seria true. Se ele não está tocando nada, isso aqui é false. Se existe algo sendo mandado, ele está aqui dentro. E com esse outro elemento aqui, o paused, eu sei se isso daqui está pausado ou não. Ou seja, se eu já pausei meu bot, eu não consigo pausar ele de novo. Então eu mando a mensagem aqui no else. Então nesse segundo else aqui, eu vou falar message.channel.send. Eu já estou pausado. Ok. Eu acho que é interessante também a gente verificar se algo está sendo tocado, né? Antes de eu tentar pausar, porque não tem como eu pausar uma música que não está sendo tocada. Fica aí a mensagem para a vida de vocês. Então eu vou colocar esse if todo aqui dentro de um outro if que eu vou verificar antes. Deixa eu colocar isso aqui. E eu vou selecionar isso aqui tudo. E eu vou segurar Alt e arrastar para cima com a seta. Ok, esse if aqui que a gente criou para verificar se está pausado, ele está todo dentro desse outro if aqui. Esse outro if aqui, eu quero verificar se algo está sendo tocado. Aí eu copio isso daqui. Se algo está sendo tocado, isso daqui vai retornar true. Se não, eu vou ter um else aqui. E esse else ele vai falar o quê? Ele vai mandar mensagem. Channel.send. Ele vai falar: eu nem estou tocando nada. E 3 pontinhos. Então, se eu não estou tocando nada e eu tento pausar, ele vai falar: não estou nem tentando tocar nada, cara. Se ele já está pausado, ele vai falar: eu já estou pausado. Se não, ou seja, se ele está tocando música, se a pessoa que mandou mensagem está dentro de um canal de voz e se aquilo não está pausado... opa, peraí. Na verdade, isso daqui seria dentro do if, né? Porque isso daqui, se for true, se ele estiver pausado, ele vai entrar aqui. Então eu vou querer ver o oposto disso. Eu vou querer ver se isso daqui é falso. E aí o else, ou seja, se isso aqui, se ele realmente estiver pausado, ele fala: eu já estou pausado. Então aqui dentro a gente vai colocar o nosso comando, que também vai referenciar isso daqui, né? Que eu estou usando, que é o Message Member Voice Channel Connection Dispatcher. Ao invés de verificar outra propriedade, que foi o caso aqui do paused, eu vou executar um método, o método pause. Ok, a nossa função pause está pronta. Eu vou fazer o mesmo agora para o nosso resume. Eu posso até copiar o nosso comando pause, porque ele é bem semelhante. E a gente faz as mudanças necessárias, né? Aqui vai ser resume. Nesse if aqui, eu estou vendo se algo está sendo streamado, né? Então a gente vai querer ele também para o nosso resume. E ele vai falar que ele nem está tocando nada, mesma coisa. Aqui eu vou verificar se ele é paused. Se ele estiver paused, então eu quero retomar ele, né? Então eu vou tirar essa exclamação daqui. E esse aqui eu mudo para resume. Eu não estou pausado. Então essa condição acontece só se meu bot está pausado.
Se ele não está pausado, ou seja, ele já está tocando, você não consegue retomar a música. Então ele fala que ele não está pausado. Agora a gente vai para o nosso próximo comando, o nosso comando end. E esse comando end, o que ele faz? Ele vai parar o bot e ele vai limpar a fila. Ou seja, isso daqui acaba totalmente com a rotina do bot de tocar músicas. Independente de quantas músicas ele tinha na fila, e você perde a fila. Então a gente vai falar. A gente pode copiar, na verdade, um desses aqui de cima, né? Os mais simples. Eu estou copiando o leave agora. Deixa eu colar ele aqui no end. Se o prefixo agora for end, eu faço a mesma verificação de sempre, né? Se a pessoa que mandou a mensagem está no canal de voz. E se ela está no canal de voz, eu também vou verificar se estou tocando algo, né? Porque se eu não estou tocando nada, eu não preciso utilizar o comando end. Então a gente vai fazer a mesma verificação daqui de cima, né? Que é esse dispatcher. E se algo estiver no dispatcher, aí eu executo o comando end. E dentro desse else eu vou colocar a mensagem. Quer dizer, o meu bot vai mandar mensagem, né? Não estou tocando nada. Ou seja, eu não posso finalizar o meu bot se ele já não está fazendo nada. Aqui a gente vai executar a mensagem, também referenciando esse dispatcher, com o comando end. E esse comando ele finaliza totalmente. Só que ele não lida com a fila ainda existe. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar um while. E esse while a gente vai olhar para a nossa fila de músicas. E a gente vai ver o tamanho dela. Então, enquanto nossa fila de músicas tiver o tamanho maior que 0, ou seja, enquanto tiver coisas aqui dentro, a nossa fila vai ser maior que 0, eu vou dar um fila de músicas.shift. Enquanto eu tenho coisas aqui dentro, eu dou um shift. Isso diminui 1. Então agora vamos implementar nossa função skip para pular as músicas da fila. Eu vou copiar uma estrutura aqui de um outro comando. Vou pegar o leave de novo, que é o mais básico. Agora a gente vai tirar isso daqui, né? Porque esses são os comandos do leave. Aqui vai ser agora skip. E mesma verificação. E a gente também precisa verificar se o nosso bot está tocando algo. A gente vai usar de novo o dispatcher. E se ele não está tocando nada, ele vai mandar a mesma mensagem de antes. Agora, o que nossa função skip precisa ter? Ela precisa que o bot pare de tocar aquela música. Ele precisa que a fila que o bot está usando, ela ande, né? Ela pule uma casa, ela pule para a próxima casa e ela precisa voltar a tocar. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir um novo if e a gente vai verificar se o tamanho da nossa fila.length, ela é maior que 1. Se ela for maior que 1, ou seja, existem mais coisas além daquela uma música que o nosso bot está tocando, a gente simplesmente vai usar essa mesma referência. Opa, essa não. Essa daqui do dispatcher. Com o comando end. Por que a gente vai colocar esse comando end aqui? E a gente só precisa dele. Por que isso? Porque quando a gente fala para o nosso bot parar com o comando end, ele vai causar esse evento aqui do end.
Então, esse evento ele já faz o processo de filas.shift. Ele já verifica se existe mais coisas, né? Se é maior ou igual a 1, e ele começa a tocar. Ok, então aqui a gente só vai ver se existem mais coisas e a gente vai parar para que a próxima coisa aconteça. Se não, a gente vai falar com o message. Deixa eu copiar um aqui de baixo. A gente vai falar: não existem mais músicas a serem tocadas. Não existem mais músicas a serem tocadas, ou seja, só existe uma coisa na fila e quando isso daqui acabar, quando o nosso bot acabar, não vai ter nada depois. Agora que a gente implementou esses comandos todos, vamos testar eles, né, para ver se as nossas novas funcionalidades estão funcionando aqui para o nosso bot. Isso aqui eu estava testando antes já, né? Eu vou aqui entrar no meu geral e eu vou executar o nosso bot. Node index. Agora o nosso bot está conectado. Eu vou falar para ele dar join. E agora eu vou colocar uma música. Eu vou pegar esse aqui, play. Esse daqui foi o meu vídeo da semana passada. E ele começa a tocar. Deixa eu colocar o fone aqui para ouvir também. E ele está tocando. Agora vamos pausar. O nosso bot ele para de tocar. Vamos agora retomar. E ele continua tocando da onde ele parou. Vamos agora colocar mais coisas na fila. Agora eu tenho 3 links na fila. O que ele está tocando atual e mais 2 vezes o mesmo link que eu coloquei, que é o meu vídeo anterior. Vamos dar um skip. E ele volta a tocar o próximo link que está na fila. E se a gente dar um end, ele para completamente de tocar. Vamos desconectar ele. Vamos conectar ele. Vamos tentar pausar. Vamos tentar fazer ele tocar sem não ter nada para tocar. Ele fala que não está tocando nada. Então é isso. Ele está funcionando. Então, para a semana que vem, eu vou implementar a função tempo e a função pesquisa, para a gente pesquisar por músicas no YouTube. Como se a gente estivesse no site do YouTube. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Deixa um like, por favor, se vocês gostaram da minha pequena videoaula. Se vocês esperam por mais vídeos no YouTube aqui sobre bot ou qualquer assunto de Node em geral, vocês podem se inscrever. Eu aceito sugestões também, se vocês quiserem alguma aplicação específica, pode ser relacionada a Discord ou não. Escrevam nos comentários. E é isso. Muito obrigado.